queridos, graça e paz, mais um julho, mais um ano e aqui estamos para mais um seminário. Ano passado fizemos o mês inteiro de julho, toda semana uma ministração para os nossos irmãos, nossos amigos, uma vez que em julho nós dedicamos para orar, jejuar, interceder em favor dos colaboradores, dos dizimistas, dos ofertantes, e a gente trabalha, alinha essa visão com a igreja em um nível. Mas eu gosto também de ministrar a parte para aqueles mais interessados em se aprofundar, aqueles que aceitam a gente colocar o dedo mais na ferida e mexer, para ter um tempo à parte com a gente. O YouTube a gente escolheu para isso, para aqueles que realmente se interessam em buscar esse conhecimento. E esse ano o tema do nosso seminário é as 4 leis bíblicas de Malaquias. Nós vamos de hoje mais 3 semanas, fechando as 4 semanas, estaremos interagindo com vocês em cima do livro do profeta Malaquias, aprendendo um pouco dentro dessas 4 leis bíblicas. Eu quero começar hoje lendo com vocês Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao 9. É uma leitura um pouquinho extensa, peço a sua compreensão, mas também a sua atenção. Eu vou ler aqui, fique atento. O filho honrará o pai, e o servo o seu senhor. E assim diz o Senhor: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, a nós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês fazem isso, vocês estão dizendo: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cego para sacrificardes, não fazei mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta, dá ele ao teu rei, ao prefeito da tua cidade, ao governador, ao presidente. Terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Ora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos rapidamente aqui. Separei 3 tópicos para nós abordarmos e compartilharmos com você. Primeiramente, eu quero falar com você que se interessou em buscar esta consultoria para a sua vida profissional, sua vida financeira, principalmente aqui é material e financeira. Primeiro ponto que eu quero abordar já nessa primeira etapa desta consultoria é a diferença de esmola e oferta. Nós temos que entender que aos olhos de Deus, uma coisa é a esmola e outra coisa é a oferta. Muitas vezes nós, por não percebermos a maneira que estamos tratando as coisas de Deus, quando nós nos dispomos a servi-lo, a partir do princípio que eu me disponho a servir a Deus, eu digo para as pessoas que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus, que eu sou um servo de Deus, que Deus é tudo para mim, eu preciso entender a diferença de esmola e de oferta. Vamos primeiramente para a esmola. Quando a gente fala esmola, a esmola muitas vezes até dentro de um conceito geral, ela caminha meio paralelo com a oferta. Mas é interessante nós entendamos que a esmola, ela parte de um princípio de uma ajuda, de um socorro. Quando eu vejo alguém que está precisando, alguém que está necessitando, e eu dentro das minhas condições, mas também colocando, por que não, limitações, eu acabo ajudando. E num contexto assim bem populista, bem popular, a gente entende que a esmola é a gente dá do que sobra, a gente dá daquilo que para nós não vai fazer falta, daquilo que para nós muitas vezes tanto fez como tanto faz. A gente é normal, alguém agora mudou muito, mas era normal quando nós morávamos em casa, alguém bater palma lá e usava-se o termo assim: você não tem nenhum pão velho. Isso era de praxe, as pessoas dizem assim. Hoje eu costumo dizer que os pedintes mudaram, ficaram mais exigentes, mas eu sou de uma geração que quando batia-se palma, alguém gritava do portão: tem pão velho aí?
Tem pão velho aí? E aí a gente já sabia que alguém estava pedindo o quê? Uma esmola, um pão velho. A pessoa não se dava nem ao luxo de falar assim, você pode trazer um pãozinho fresco com uma manteiguinha, se estiver sobrando? Ele já ia por baixo. Tem um pão velho, certo? Ou quando eu costumo, acho que os mais antigos eu vou lembrar disso, quando um amigo, um parente vinha visitar e batia a campainha, a gente gritava brincando, não tem pão velho, porque já era esse hábito. Isso é esmola, é dar um pão velho, é dar algo que para mim, eu certamente descartaria, ou daria para alguém necessitado, que já está admitindo aceitar o velho, ou certamente iria para o lixo. A oferta, nós temos que entender que isto aí é sacrifício. E toda oferta, ela sai do nível da esmola. Nós temos que entender que é algo muito mais forte, é algo muito mais caro, é algo que para mim tem um preço, um valor muito maior do que a esmola. Se repito, a esmola é algo que eu me desprendo, é algo que eu dou, algo que eu descarto da minha vida, e se aquilo não servir para alguém, certamente vai para o lixo, vai para o fogo. A oferta não. A oferta eu estou dividindo algo que para mim tem valor, algo que para mim é importante, algo que para mim tem um preço, e eu divido isso e coloco sobre o altar em forma de sacrifício, em forma de adoração, em forma de gratidão para o meu Deus, para o meu Senhor. Então, primeiro passo, que nós possamos entender, aí eu estou me dirigindo, repito, não estou falando com leigo, estou falando com filhos de Deus, com pessoas que dizem, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, Ele é o meu Senhor, como ele usa o termo aqui, Ele é o meu Pai, então para Ele sim, toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder. E se Ele é Senhor, eu não posso dar esmola ao meu Senhor, eu tenho que adorá-lo com o meu melhor, então é com a minha oferta de sacrifício e de adoração, ok? Então, agora vamos para o segundo ponto, baseando-se nessa primeira lição das 4 leis bíblicas de Malaquias. Nós entendemos que nós temos que ter um grande cuidado para que nós não venhamos correr o perigo de sermos rejeitados diante de Deus. No versículo 7, no versículo 8, ele fala assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis em que havemos profanado? Nisto, diz o Senhor, a mesa do Senhor é desprezível. Tá? Vocês estão fazendo isso. Porque quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não fazei mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o diante do teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que ter um grande cuidado, para que a nossa adoração não seja rejeitada por Deus. A maneira que eu contribuo, a maneira que eu adoro, a maneira que eu sirvo a Deus, eu tenho que cuidar. Eu coloquei aqui um detalhe. O perigo de sermos rejeitados diante de Deus por causa da nossa avareza na forma da adoração. Guarda bem isso. O perigo de sermos rejeitados diante de Deus por causa da nossa avareza na forma da adoração. Aqui o Senhor está usando a vida do profeta Malaquias para nos repreender e nos chamar a atenção, dizendo, vocês estão oferecendo pão imundo diante do altar do Senhor. Deus dizendo, diante do meu altar. E ainda pergunto, em o que nós estamos profanando, desprezando a tua pessoa, Senhor, o teu altar, meu Deus? E ele fala, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Com outras palavras, quando eu dou ao meu Deus qualquer culto, qualquer adoração, qualquer forma de manifestação, quando eu dou esmola para o meu Deus, esmola do meu tempo, esmola do meu louvor, esmola da minha adoração, a esmola do meu comportamento na maneira de adorar, seja ela física, seja ela material, ou seja ela financeira, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou desprezando o teu altar e a tua glória, eu estou desprezando o teu nome. E aí, interessante o que Deus fala, ele diz assim, por que você não pega esse comportamento, esta maneira de adorar, essa maneira que você está dizendo que é sacrifício, que é adoração a mim, e oferece ao teu governador?
Em outras passagens, usa esse termo. Oferece ao teu governador. Porque você não vai aqui, vamos usar como exemplo, nós aqui da capital de Curitiba. Você imaginou como seria se alguém falasse para você, amanhã o prefeito irá te receber. Se alguém chegasse para você e falasse assim, amanhã o governador vai te receber. E se alguém falasse assim, amanhã o presidente da república irá te receber, qual seria o teu comportamento? Será que você iria de qualquer jeito? Será que você se comportaria de qualquer jeito? Será que você iria sem se barbear, sem arrumar um cabelo, sem vestir uma boa roupa? Então nós temos que cuidar para nós não sermos rejeitados diante de Deus por causa da nossa avareza na forma da adoração. Por isso ele fala, vocês estão dizendo que o meu altar é desprezível. Quando? Quando vocês deixam de dar o melhor para mim. Por isso ele fala assim, vocês estão dizendo que não faz mal, né? Na hora de sacrificar, você pegar um animal coxo ou enfermo. E por que isso? Porque dentro dos princípios da lei de Moisés, das leis bíblicas, se nós nos puxarmos lá no Pentateuco, lá na Torá, nós vamos aprender o quê? Que para Deus sempre era o melhor animal, era o melhor bezerro, era a melhor ovelha, era o melhor, tá? Então ele está chamando a nossa atenção. Deus chamando a atenção do povo, dizendo, vocês estão trazendo qualquer coisa para mim, estão dizendo que estão me adorando, oferece isso ao teu governador, oferece isso a uma pessoa que você admira, vai e pensa se ele terá agrado de você. Será que ele vai ficar satisfeito em te receber? Aí eu coloquei aqui 2 pontos importantes. O primeiro, na maneira de contribuir, muitas pessoas na maneira de adorar financeiramente o Senhor. Uma das coisas que eu costumo, nesses 30 anos de ministério, que eu tenho percebido, que normalmente o que mais tem, menos faz. Na grande maioria, que é uma estatística, tá, querido? Você pode conversar aí com muitos pastores, com muitos líderes religiosos, eles vão concordar comigo. Normalmente, na grande maioria, o que mais tem, menos faz. E normalmente, o que menos pode é o que mais faz. Paulo, na sua carta, ele fala assim, que cada um contribua ao Senhor conforme aquilo que propôs no seu coração, em primeiro lugar, mas também conforme as suas possibilidades. E que nós temos visto decorrer nesses 30 anos que eu tenho de ministério, e mais, eu posso dizer assim, 20 que eu acompanho como filhos de pastores, que normalmente as pessoas que mais poderiam adorar o Senhor, ser mais gratas, são aquelas que muitas acabam realmente pecando na avareza, na maneira de adorar o Senhor. O que? Retendo o medo, uma maneira muito medrosa de adorar o Senhor, deixando de serem conscientes da dimensão, do privilégio que Deus dá a elas de poder ajudar a expansão do reino de Deus nos projetos sociais da sua comunidade ou da sua igreja. E nós vamos ver, em outro lado, pessoas na sua simplicidade, no seu pouco, procurando dar o seu melhor para Deus, realmente dando, como fosse nos dias de Moisés, nos dias da lei, dando o seu melhor cordeiro, a sua melhor ovelha, o seu melhor boi, né? E se eles não podem dar um boi, então é uma ovelha, se não pode ser uma ovelha, é um bezerro, ou como fosse nos dias de Cristo, nós vamos ver o quê? Que se não pode ser o bezerro, então que seja a pombinha, mas é a melhor. E quando nós vamos ver do outro lado, pessoas que poderiam dar um grande bezerro, dão uma pombinha muitas vezes, e olha quando a pombinha não vem sem um olho ou faltando uma perninha para o sacrifício, para a adoração. Que nós possamos cuidar com isso, para que não venhamos ser rejeitados diante de Deus. Aqui em nosso ministério, você que me acompanha sabe disso, quando nós pedimos doações de roupas, eu sempre chamo a atenção, por favor, procure lavar a roupa antes de doar. Não é porque a roupa ela vai ser canalizada a uma obra social que eu posso trazer uma roupa fedida, rasgada e até mesmo manchada, né? Muitas vezes de sangue e outras coisas. Né? Muitas pessoas elas acham que é para a igreja, eu vou levar assim. E algumas ainda acreditam que aquilo vai mover o coração de Deus em seu favor. E aí, amado, repito,
Nós estamos muitas vezes sendo rejeitados diante de Deus. Por quê? Por causa da nossa avareza na maneira de adorar a Deus. Estamos com a nossa atitude, que para nós é de inflamar o peito, nós estamos dizendo automaticamente para Deus assim: Deus, eu desprezo o teu altar através de uma adoração defeituosa, pobre e medíocre. Outra maneira que temos que cuidar para não sermos rejeitados na hora de adorarmos é na maneira de cultuar, a respeito do nosso traje também, postura e o tempo que nós vamos para Deus. Muitas vezes nós estamos dando sobra do nosso tempo para Deus. Muitas, na hora de nós virmos a casa do Senhor, achamos que podemos vir de qualquer jeito. A roupa que estamos lavando o carro é a roupa que a gente aproveita o embalo para vir à igreja. É a roupa que nós estamos aproveitando para dar uma volta no parque. É a roupa que a gente resolve vir à igreja. Quando nós temos que aprender que Deus merece o nosso melhor. O melhor tempo, a melhor roupa, a melhor postura. O melhor de tudo ao nosso Deus. Para que sejamos aceitos diante dele com a nossa forma de adoração, ok? Para nós entrarmos para a reta final aqui da nossa ministração de hoje, o terceiro e último ponto que vamos abordarmos hoje sobre as 4 leis bíblicas de Malaquias, primeiro passo, tá? Primeira ministração. Quando a bênção vira maldição. Como isso é perigoso, querido? Quando nós não entendemos esses princípios que eu abordei anteriormente com você, nós corremos um grande risco daquilo que era para ser bênção para a minha vida, atrair a bênção do Senhor, reverte-se em maldição. E aí eu faço uma pergunta a você, meu caro amigo, minha amiga: você vem à igreja, você oferta, você traz um alimento com a intenção de ser abençoado ou amaldiçoado? Cuide para que você não seja rejeitado diante de Deus, ao ponto que aquilo que era para ser bênção se torne maldição na sua vida. Nós vamos ver na palavra do Senhor claramente isto, tá? Quando o Senhor ele fala assim: pois maldito seja, olha que forte, pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Nós vamos ver claramente aqui que Deus estava rejeitando a adoração dos sacerdotes nos dias do profeta Malaquias. Hoje, eu e você somos os sacerdotes. O sumo é Jesus, que está à direita do Pai, intercedendo diante dele por nós, sacerdotes terrenos, que muitas vezes nos apresentamos diante de Deus com a intenção de adorá-lo, mas a nossa adoração, em vez de agradar o Senhor, provoca a ira de Deus. E nós não somos abençoados porque você, eu, podemos enganar o pastor, a liderança da igreja a qual nós cultuamos, os nossos irmãos, mas nós nunca iremos enganar a Deus, porque Deus ele é onisciente. Deus sabe das minhas condições, Deus sabe até onde eu posso ir claramente, e que se nós muitas vezes achando que Deus não está olhando para isso, acabamos nos equivocando e acabamos pecando gravemente diante do Senhor. Por quê? Porque nós estamos sendo avarentos na maneira de adorar, e isto reverte para a nossa vida em forma de maldição. Eu repito aqui, Malaquias, capítulo 1, versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete, e na hora de sacrificar, traz qualquer coisa. Muitas vezes nós temos esse hábito, aqui eu vou usar o termo nós, de uma maneira geral, o ser humano é assim. Na hora do aperto, nós fazemos grandes votos com Deus. Na hora que precisamos do emprego, fazemos grandes alianças com o Senhor. Na hora que queremos um aumento salarial, fazemos fortes pactos de fé com o Senhor. Na hora que estamos passando pela prova, prometemos o mundo para Deus se sairmos da prova. Pois bem, vem o trabalho, vem o aumento, vem aquela venda que queríamos fechar, saímos da prova. Na hora de adorarmos, como fazemos? Em vez de pegarmos o melhor e adorarmos o Senhor, pegamos o resto. Pegamos o resto do nosso tempo, o resto do nosso dia, o resto da nossa semana, pegamos o resto das nossas finanças, o resto da nossa roupa e colocamos diante do altar em forma de adoração. E Deus, na sua onisciência, que conhece o nosso ontem,
o nosso presente, nossas condições, olha, eu e você adorando o Senhor com algo vil. E aí somos rejeitados, e além de sermos rejeitados, somos amaldiçoados. Eu fecho a minha consultoria aqui falando algo a você. Em Hebreus 11:6 a Bíblia fala assim, que aquele que se dispõe a servir a Deus, a adorar o Senhor, a ser filho de Deus, a seguir a palavra, a seguir os passos de Cristo, creia que Ele existe e que Ele é um Deus que recompensa aqueles que confiam nele. Que a minha fé, que a sua fé, ela seja realmente ilimitada, que ela seja uma fé baseada na palavra do Senhor, tanto na ordenança como na promessa. Que nós não venhamos nos limitarmos, muito menos nos amedrontarmos e pior ainda, sermos avarentos na maneira de adorarmos e servirmos a Deus. Porque Deus ele requer de nós que uma vez que eu me disponha a servi-lo, que eu creia que Ele vai ser um Deus galardoador, um Deus que vai me recompensar pela minha maneira de servir, de adorar e de reconhecer a sua soberania, o seu reino sobre a minha vida financeira, material, pessoal, em qualquer área. E aí, amado, deixo aqui um último versículo de 1 Coríntios, capítulo 16, 14. Quando aqui Paulo está falando algo sobre a manutenção do corpo de Cristo na terra, sobre a tarefa de lhes pregarem o Evangelho, a maneira de ir e como também a maneira de acolher aqueles que pregavam o Evangelho, a maneira de ajudar aqueles que estavam enganjados na obra do Senhor nos dias do apóstolo São Paulo. Paulo fala assim que tudo que eu e você fizermos a Deus, que façamos com amor. Muitas vezes nós, repito, na hora de pedirmos, nós reivindicamos a atenção e o amor de Deus em favor daquela causa, daquela situação e daquela circunstância. E na hora de nós retribuirmos, na hora de nós adorarmos, nós não fazemos com amor. E Paulo fala que tudo que nós fizermos, que seja feito com amor. Que você possa ter entendido hoje um pouquinho desta primeira lei do profeta Malaquias, que Deus ele se agrada de nós quando nós fazemos com amor, quando nós fazemos do nosso melhor, quando nós adoramos o Senhor, colocamos diante do altar dele o nosso melhor, para que então ele possa se agradar de nós e nos abençoar, como diz a palavra do Senhor, com toda sorte de bênção conquistadas por Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe. A semana que vem eu retorno para a segunda etapa do nosso seminário, da nossa consultoria, as 4 leis bíblicas em Malaquias. Espero que você tenha crescido na fé e que você se desperte para Deus, a dar, a partir de hoje, mais do que nunca, o seu melhor para Deus. Que Deus te abençoe. Olá, queridos, espero que tenha sido uma bênção essa consultoria para você. E eu quero pedir 2 coisas. Primeiramente, inscreva-se no nosso canal aí do YouTube, para que a gente possa cada dia mais crescer com esse trabalho, com essa transmissão via o canal do YouTube. E também acessar ali, enfim, ativar o sininho. Por quê? Quando a próxima consultoria for para o ar, você será avisado, ok? Não esqueça, inscreva-se e ative o sininho. Até a próxima consultoria.